Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vou ler mais um capítulo da Bíblia aqui no da continuação, fazer a continuação do livro de Juízes, porque eu tinha parado no capítulo 16 de Juízes. Vou ler uns 3 capítulos. Esse aqui é o primeiro, mas só cada capítulo vai ser um vídeo. Esse é o primeiro vídeo dos 3 capítulos. Cada capítulo um vídeo. Pessoal, vamos lá. Capítulo 16 de Juízes. Um dos livros do Velho Testamento. Sansão é traído por Dalila. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda, e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Mas Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte, que está defronte de Hebron. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como um fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras.
Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. E ela as fixou, com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: como dirás, tenho... Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, importunando-o ela todo dia, ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Viu, pessoal? Tanto uma mulher ficar na cabeça do homem direto, fala uma coisa, aí olha o que deu com ele, viu? Tem mulher que é ruim, menino. E essa mulher não amava ele não, essa era uma hipócrita. Ela queria acabar com ele. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Ele fez uma coisa que Deus falou para ele não fazer, ele fez, desobedeceu a Deus. Aí olha o que deu com ele. Desobedeceu. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo. E retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. Viu, pessoal? Isso aqui é a primeira vez. O diabo, quando uma pessoa desvia dos caminhos do Senhor, a primeira coisa que o Satanás faz é cegar a pessoa. Ele cega a pessoa, vai nos olhos. Foi o que aconteceu com Sansão aqui, ó. Sansão faz cair o templo de Dagon. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus,
porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens. E mulheres. E também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita, numa, e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Viu aí, pessoal? Nesse dia Sansão matou mais inimigos seus, filisteus, matou mais na sua morte do que toda a sua vida que viveu antes dos filisteus pegar ele. Ele matou nesse dia que ele derrubou o templo, matou mais gente, matou mais filisteus, que eram seus inimigos, mais do que antes de pegar ele, né? Antes dos filisteus prender ele. E fala aqui: então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele a Israel 20 anos. Pessoal, por isso nós não devemos brincar com Deus, brincar com o poder de Deus. Temos que sempre vigiar. Ele não vigiou e deu isso aí, ó. Isso também é um propósito de Deus. Tudo tem um propósito, né? Para se cumprir a palavra. Deus sabe o que faz. Então, pessoal, é isso aí, ó. Parei aqui Fiquei no capítulo 17 de Juízes, e no próximo vídeo estarei dando continuação. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe.